Olá, YouTube! Como estão todos vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês neste momento, em mais uma aula, mais um estudo do Espiritismo na Arte. O estudo passado foi bem psicodélico, bem reflexivo, na verdade, essa é a palavra, reflexivo. E no estudo de hoje nós vamos continuar dali de onde paramos, para a gente poder fazer mais boas reflexões, como foram aquelas que a gente fez na segunda passada, ok? Se vocês querem saber como é que foi a aula passada, né? Vocês podem ver aqui, acho que do... Deixa eu ver agora aqui. É porque minha câmera tá virada. Mas do seu lado aqui, provavelmente, vai ter uma playlist. Chegou o gato do grupo, o Bruno. Vai ter uma playlist indicando para vocês todas as outras aulas. Se vocês quiserem assistir, está mais que convidado a assistir. Podem curtir, compartilhar também. E se quiser participar do nosso estudo, aqui embaixo tem um link que vai te levar diretamente para a nossa sala de WhatsApp. E lá a gente vai enviar para vocês um link toda segunda-feira às 21 horas para a gente poder estudarmos juntos este livro maravilhoso de Leon Denis. E é isso. Queria agradecer a todos aqui que estão neste momento, tá bom? Um beijo a todos. E vamos que vamos começar esse livro maravilhoso. Eu lembro que a gente estava mais ou menos em 70 aí, viu? Mas eu estou bom de memória. Foi aqui mesmo que a gente parou? Não, acho que foi mais. Aqui já foi Você marcou mais. com uma frasezinha. Acho que é o Vermelha? vermelho. Então é aqui, ó. É diferente. Nossa, a gente não saiu, né, do lugar praticamente aqui. Foi 3 parágrafos. Caraca, que loucura. Só para a gente dar uma relembrada. Gente, foi tanta coisa, na verdade. Eu acho que não tem nem como resumir para a gente poder fazer, né? Mas vamos lá, então. Todos os homens podem e devem se interessar por essa questão, porque ela lhes reserva alegrias intelectuais bem superiores a tudo o que os prazeres mentirosos proporcionam. O mais humilde operário tem em seu pensamento uma saída possível em direção à compreensão do belo, e aí ele sempre encontrará novos recursos para aperfeiçoar sua própria obra. A arte dentro da profissão é um encaminhamento à arte superior. Cada um trabalha com um gênero particular de beleza, mas, na sua finalidade ascensional, todas as almas se expandem numa concepção radiosa da universal e eterna beleza. Isso aqui, muito legal, né, cara? Eu já quero começar já falando sobre isso. Achei bem interessante isso aqui. Acho que a Bárbara acabou caindo, saindo, não sei. Mas aqui como ele generaliza assim, né? Ele expande o conceito de arte, né? De beleza e tal. A gente pode dizer que quando ele fala que quando a gente trabalha, né? Profissionaliza, né? A arte, né? A arte dentro da profissão, a gente consegue encaminhar para essa arte superior, né? E isso é muito interessante, porque cada profissão, se a gente for pensar, utiliza de uma forma de arte, se utiliza dessa matéria-prima da beleza, talvez, né? Então,
acho que quando a gente, seja lá qual for a profissão, a gente consegue caminhar, né, para a busca dessa, dependendo, né, dessa busca da beleza eterna, né, da eterna beleza que ele fala aqui. Muito interessante. Pelo menos de algumas profissões aqui que eu estou puxando, são, são possíveis, né, a gente poder fazer essa ligação com a arte e com a beleza eterna, né? Sei lá, arquitetura, eu como educação física mesmo, professor, né? O magistério também utiliza muito a arte para poder educar e entre outras, né? Tem muitos, né? Os pedreiros também utilizam, né? E o mais interessante aí, por exemplo, os pedreiros, engenheiros e arquitetos, eles utilizam as formas que a gente estava falando da aula passada para poder construir as suas coisas, né? Isso é super interessante. Que não sei se eu falei na aula passada, mas se você olhar para tudo, tudo tem uma forma, a maioria das coisas tem uma forma específica, que foi o que a gente falou, né? Parece que a gente transcende naturalmente essas formas que a gente tem dentro de nós, dentro dessa beleza, né? Que a gente viu naquele experimento lá das ondas Hertz, né? Com a areia, a gente viu lá as formas. Eu acho que a gente tem essa dentro de nós, né? E aí a gente consegue expandir isso para nossas áreas, né? Seja ela para arquitetura, fazer os nossos prédios, né? E engenheiros e etc, né? Até os tijolinhos mesmo dos pedreiros construindo, né? Um por um, assimetricamente, harmonicamente falando, né? Como ele também demonstra nessa fala, acho que é possível a gente colocar aí essa eterna beleza dentro de algumas das nossas profissões, né? Se alguém outro quiser falar aí de alguma profissão que acha que também possa encaixar exatamente essas questões, né? As profissões que trabalham com as palavras também, que a advocacia, que também podem ajudar muito, podem transmitir muito essa beleza eterna, né? Pode falar, Ricardo. Você tinha dito aí que ia falar. Eu ia falar, mas ele falou primeiro, então eu não vou. O meu ponto que eu achei muito interessante é como ele traz a importância como ele associa, na realidade, o trabalho profissional com a arte. E aí tem arquiteto, né? Você falou o direito, que mexe muito com a oratória, com a escrita. Não à toa, muita gente nessa área adora a literatura e música e afins. Eu lembrei das outras também, profissões que mexem com arte, designers, pessoas que fazem faculdade de arte especificamente também. Por que que eu lembrei disso? Porque a gente tem uma tendência, eu acredito que pelo nosso estado evolutivo ainda bem perfeito, de achar que quem lida com a arte, por não ser uma profissão, infelizmente, monetariamente ainda muito valorizada como deveria ser, ela é menos valiosa, entre muitas aspas, do que médico, advogado, engenheiro, essas coisas. E aí você percebe como tudo no mundo espiritual é completamente diferente da ordem que a gente estabelece aqui na Terra, né? A gente tem uma tendência infeliz de considerar as pessoas que fazem licenciatura, artes e tudo que mexe com isso de uma maneira inferior no mercado e quanto profissão, e na realidade o espírito vem e fala que é o contato, principalmente o profissional, porque a pessoa está se especializando com a técnica daquilo, está vivendo aquele mundo, que faz com que ele acenda um pouquinho mais rápido para compreensão da harmonia das coisas, que desenvolve a sensibilidade. Então, a minha reflexão era nesse sentido. Eu achei muito interessante como ele falou que todos nós podemos entrar em contato com a harmonia das coisas, estudá-las, mesmo que a gente seja um humilde operário, ou seja, a gente seja limitado ainda na compreensão espiritual do mundo, da vida, né? Porque todos nós temos o pensamento, todos nós podemos ir buscar o conhecimento na medida de nossa possibilidade.
Então, isso só acontece quando a gente ressignifica o olhar e compreende que a arte, como profissão, é algo muito louvável, é algo muito importante e é algo que nos ajuda a transcender a barbárie, né? E além da barbárie. E um exemplo que eu dou muito claro é: imagine se não existisse série, música, livros no ano de 2020, quando veio a pandemia, e a gente teve que ficar a maior parte em casa. O que seria da gente no isolamento social sem a arte, sabe? Sem tudo que ela nos faz sentir, refletir, mesmo quando a gente se dispõe a rir, uma série para aliviar um pouco, ela já cumpriu o seu papel, às vezes até de fazer a gente refletir sobre a conduta do personagem, enfim. Então, meu comentário era nesse sentido. A gente tem que valorizar a arte em todos os aspectos. Não que o artista seja melhor que todo mundo, nada disso. Mas é que a gente não pode desvalorizar a pessoa que trabalha com arte, porque ela não é médico, não é engenheiro, não é advogado. Esse aí é egoísmo, né? Quando, na verdade, a gente pode aprender muito com todas as profissões, com todas as formas de existir. Então, eu acho que é muito nesse sentido que ele falou. Massa, massa, massa. Vou continuar. Mais alguém queria? Vamos lá, então. A dissociação da matéria e a ação das forças intraatômicas dão nascimento a uma nova ciência que, ao se desenvolver, abre ao espírito humano perspectivas mais amplas sobre a obra dos cosmos. Em breve, se reconhecerá o misterioso laço que une o pensamento, a vontade, a vibração, e que faz da vibração o agente do pensamento e da vontade, a fim de se construírem as inúmeras formas que povoam a imensidão. Talvez essa vibração que ele queira dizer seria aquele que ele estava até falando que é possível... é verdade, é isso mesmo, né? Seria a vibração superior, inferior, realmente, né, do pensamento. Verdade. Aí ele fala que faz da vibração o agente do pensamento e da vontade, a fim de construir as inúmeras formas que povoam a imensidão. Talvez seja essa questão, né, de construção, talvez. A gente pensa, a gente tem a vontade, e a partir disso a gente vibra para que aquilo se construa. Mas como a gente está, no caso, materializado, né, aqui na Terra, essa vibração, ela não é suficiente, né? Ela é apenas um caminho aqui na Terra para que, quando a gente vibra, a gente também tem que fazer aquilo manualmente, né? A gente tem que colocar a mão na massa, né? Com a matéria, modificar a matéria para que aquilo exista, né? E já no mundo espiritual, talvez isso seja mais fluido, né? Nosso pensamento, a nossa vontade se transforma numa vibração que constrói aquilo. E aí, isso é interessante, que a gente pode ver casos e casos, não necessariamente de vibrações boas, né? Tem casos que no Vale dos Suicidas, na verdade, quem construiu o Vale dos Suicidas foram os próprios suicidas, né? É isso que os livros nos trazem, né? Que as vibrações ali, né, através do pensamento e da vontade, são tão enraizadas, tão fortes, que eles constroem aquele vale, né, por conta dessas vibrações ali emanadas por eles mesmos. Então, por isso que é importante termos sempre o nosso pensamento e a nossa vontade voltada para o bem, para que a nossa vibração também se torne a mesma coisa.
tá? Vou continuar. Eu só posso fazer. Pode falar, pode Eu falar. quero ficar. Não é palestra, não, gente. Eu lembrei da Gênese, tem uma parte lá, não lembro qual, acho que em Fluidos, que Kardec ele esclarece que o pensamento e a vontade são como os braços dos espíritos para modificar os fluidos ao redor deles, lá no plano espiritual. Então, é só para corroborar. É justamente isso aí. À medida que a gente vai usando a vontade, vai direcionar os nossos desejos, o nosso querer, né? Para fazer as coisas e vai percebendo como ela e o pensamento vão moldando as formas dos fluidos, o sentimento que vai sendo colocado ali, a gente vai tendo maior domínio de nós mesmos, né? Maior domínio da criação que a gente está fazendo na realidade, porque esse equilíbrio entre pensamento, vontade, vem do equilíbrio do sentimento, né, da parte moral também intelectual. Então, era só nesse sentido. Quem quiser ter mais referência para isso, lá no capítulo Fluidos da Gênesis, Kardec detalha bem, bem bacana, né, essa relação de pensamento, vontade e sintonia, né? Muito massa, né, cara? Tudo se interliga, isso que é o mais legal. E eu acho que é por isso que no Espiritismo a gente tem que estudar de tudo. Tem que saber um pouquinho de cada coisa, senão fica boiando, né? Tem muitas referências. Em resumo, o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Em resumo, o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Olha que coisa maravilhosa, cara, muito legal. Se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. Olha que bacana. Muito legal, cara. Muito legal. E é por isso que a gente vê, né, os ritmos, eles são, dependendo do ritmo, ele é bem energético, né? Seja lá qual ritmo for, né? Algumas religiões utilizam o ritmo para agradecimentos, né, como os tambores e etc. E isso, querendo ou não, é uma coisa intrínseca, né, dessa questão, né, do ritmo ser uma força criadora, né? A harmonia, aí eu não sei se ele está falando da harmonia musical mesmo ou se é dessa harmonia universal, né? Mas talvez seja essa musical mesmo, né? E os próprios sons mesmo, eles também são energias criadoras. E por isso que a gente deve ter muito cuidado, relembrando, né? Passando por tudo que a gente já estudou, aquela identificação do que a gente fala, como a gente fala, como a gente faz o nosso som, né? Como a gente transmite esse som para as outras pessoas é super importante, porque já que ela é força criadora, ela cria algo que possa atingir as outras pessoas. E aí é importante a gente ter em mente como e quando a gente está criando e para quê, né? Para a gente poder atingir de forma positiva essas pessoas. No entanto, é suficiente observar na experiência que acabamos de citar as figuras geométricas traçadas pela voz humana ou pelo arco de um violino sobre uma placa de vidro recoberta de areia fina, para compreender, por comparação, como o pensamento divino, que é a vibração mestra e suprema harmonia, pode agir sobre os planos das substâncias e construir as formas colossais das nebulosas, dos sóis, das esferas, e fixar sua trajetória através dos espaços. O espetáculo da vida universal nos mostra por toda parte o esforço da inteligência para conquistar e realizar o belo. Do fundo do abismo da vida, o ser aspira e sobe em direção ao infinito das concepções estéticas, à ciência divina, aos cumes eternos onde reina a beleza perfeita.
O esplendor do universo revela a inteligência divina, assim como a beleza das obras de artes terrestres revela a inteligência humana. Nossa, que comparação sensacional, cara. Porque a gente sempre fala, né, que o belo, né, da questão que o Leon Denis nos traz, né, não a beleza, mas o belo em si, né, esse belo divino, são aquelas coisas criadas por Deus, aquelas belezas que são divinas mesmo, né? Vulgo as naturezas, vulgo as questões, né? O pôr do sol, os detalhes das flores, tudo é perfeito, né? Essa beleza divina criada por Deus, né? E aí, isso aí é ínfimo comparado a que a gente tende ainda a conhecer das belezas eternas, das belezas divinas, né? Então, o que a gente vê aqui, na verdade, né, com essa inteligência humana, ainda é muito ínfimo comparado a essas belezas eternas, né? E como ele falou, se a gente já já contempla de uma forma muito bela, né? Já se sente bem, né? Já fica impressionado com todas essas coisas que a inteligência humana pode causar. Imagine quando a gente perceber o que a inteligência divina pode causar, né? A gente vai ficar ainda mais abismado com tudo isso que a gente ainda pode vir a conhecer, né? Essa parte aqui me lembrou muito Plotino, o Jordan, quando ele cara, quando ele fala aqui, né, que do fundo do abismo da vida você aspira e sobe em direção ao infinito das concepções, né? Foi o que a gente estava falando, né? Que para Plotino tem sempre essa interligação, né? A alma pode chegar sempre o mais longe que ela for do centro desse fogo do uno, né? Que eles falam, né? Que é meio que é o divino lá. Mas ele sempre tende a voltar para esse centro, né? Então, meio que a gente é fadado à perfeição. Plotino é um filósofo, né? Que fala sobre essas coisas esotéricas e tal. Ele é um filósofo de 300 ou 500 depois de Cristo, né? E ele fala bastante sobre essas questões, sobre Deus, sobre a alma, a criação e todas essas coisas. É bem interessante de se estudar ele. É isso. A gente vai passar agora para a segunda parte. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu só queria dizer que, coincidentemente, ontem eu estava estudando o Obreiros da Vida Eterna, a introdução de Emmanuel, e ele fala muito de como a morte ela é bem uma ilusão. De novo, ele reforça muito isso nas introduções do livro de André Luiz. E aí ele estava falando sobre essa ascensão da vida do espírito. E como é muito profunda a gente reconhecer que, desde sempre, quando a gente se questiona sobre os porquês da vida, qual o sentido da vida, o que é justiça divina, como isso se realiza, a gente meio que inconscientemente está se questionando na realidade, porque acredita e tem uma certeza em nosso coração de que a vida material ela é pequena demais para conseguir ter toda a extensão da vida real, né? Então, o Emmanuel ele até traz essa reflexão de como o Espiritismo ajudou a romper, começar a romper essa visão a começar a romper, não, ajudou a positivar, né, o conhecimento que já existe há séculos com o Plotino, que já nos mostra que a vida vai muito além, porque a vida é espiritual, né? Então, eu acho muito bacana essa reflexão de compreender que do pequeno átomo até o arcanjo, até o máximo do máximo do máximo da evolução que um ser consegue alcançar, tudo na natureza divina ela é ascensão.
ela é essa elevação, e a arte está no meio do caminho disso. Então, me parece muito nesse sentido que o Espírito está dizendo aí para a gente, quando ele relata sobre essa questão de como a natureza divina tem todo o encadeamento, né? E quanto mais a gente se sente parte desse encadeamento, se reconhece como parte disso, talvez fique mais fácil a nossa trajetória na ascensão, porque a gente vai colocar foco naquilo que é mais importante, de fato, naquilo que vai nos fazer realmente realizados, felizes. Então, era mais ou menos nesse sentido que eu lembrei também, né? Porque o Emmanuel fala, o Plotino fala também de uma conexão com a transcendência que ajuda a gente a superar as dores da vida material e caminhar rumo à felicidade. E quantos outros não falam e a gente não acredita, né? Ou não compreende, não entende realmente o que está sendo dito. Então, eu acho que é bacana, né? A gente se perceber como parte desse processo de ascensão, como tudo que é divino. Show de bola, show de bola. Obrigado pela referência, Jordan. Mais alguém gostaria de falar, cara? O Ricardo só tá mandando lá no chat lá. Altas referências também, né, Ricardão? Mas é isso aí, então vamos continuar. Então, pulamos para a parte 7, a música, parte 2. A arte e a mediunidade, o poder terapêutico da arte musical. Muito legal, muito legal. Vamos lá, então. A música desperta na alma impressões de arte e de beleza que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros. Uma participação na vida divina em seus encantos e seu êxtase. A música, melhor que a palavra, representa um movimento que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Ele já tinha falado isso antes, né? Que no mundo superior a comunicação é através da música, né? Através das canções, através da harmonia. Isso é super interessante, muito legal dele reforçar isso aqui para a gente. Muito bacana. Para exprimir os esplendores da obra universal, é necessário a beleza suprema da forma. Dissemos que nem a poesia, nem a música suportam a mediocridade. No entanto, apesar da indigência estética do nosso tempo, é preciso reconhecer e louvar os esforços de alguns autores que, em suas tentativas, se aproximaram do ápice e conseguiram realizar obras onde passa uma inspiração, uma radiação da beleza soberana. Pela ópera, notadamente, conseguiram mover a fibra dos entusiasmos generosos nas almas. Isso porque, para produzir obras geniais capazes de elevar as inteligências até os pontos mais altos do pensamento, até o ideal de beleza perfeito, é preciso inicialmente criar a si mesmo, edificar sua própria personalidade e torná-la capaz de experimentar, de compreender os esplendores da vida superior e a eterna harmonia do mundo. De forças, que emanações, que consolações, que esperanças podem passar a outras almas, se em nós mesmos temos apenas obscuridade, dúvida, incerteza e fraqueza. O que poderia esperar
de espíritos céticos, fechados a todas as impressões elevadas, surdos a todas as vozes, a todos os ecos do além. Isso aqui, ele vem falando aquela questão que a gente sempre fala, né? Já que, como lá em cima, né? É meio que tudo se encaixa, né? Como se fosse uma lógica, né? Como se fosse uma lógica para mim, né? Pô, se você tem um pensamento, uma vontade que não é muito boa, a sua vibração também vai se transmitir de acordo com aquilo, né? Se você não está bem consigo mesmo, né? Se você não está bem com seus pensamentos, com as suas vontades, aquele tipo de coisa vai ser transmitido uma coisa, as suas vibrações serão coisas ruins, né? Então, quais são né? Que forças, né? Que emanações, que consolações, que esperança podem passar às outras almas, se em nós mesmos temos apenas obscuridade, né? Dúvida, incerteza e fraqueza, né? Então, a gente precisa nos elevar para que a gente consiga passar essa elevação para as outras pessoas, né? A gente precisa se conectar a esse belo, se conectar a essas energias superiores para poder transmitir elas às outras pessoas, né? Inclusive grandes artistas, como a gente viu relatos lá em cima nas aulas passadas, eles também falavam isso, né? Que muitas vezes não sabiam de onde vinham essas inspirações, mas eles se sentiam elevados, eles se sentiam extasiados com isso, né? E isso é super interessante. Fala, gatão! Rapaz, esse negócio aí, ele lembra aquele negócio, aquela última, o último parágrafo, na verdade, daquela parte que a gente acabou de terminar, que ele fala, eu não sei se era o último parágrafo, na verdade, que ele fala sobre que a obra divina, a beleza da obra divina prova a inteligência divina, assim como a beleza da obra humana prova a inteligência humana. E isso mostra o quanto que é real de que não pode haver um efeito belo, não pode sair de nada, sair de alguém que não está conectado, sair de alguém que insiste em não se conectar, algo belo, algo que toca, algo que realmente penetra o âmago das coisas. Então, o quanto o quão importante é para a gente entender a magnitude da importância da gente estar conectado quando a gente vai fazer alguma coisa desse tipo. Quando a gente pretende tocar a uma pessoa, quando a gente tem que fazer alguma coisa que envolve contato direto com outras pessoas de qualquer maneira. Quanto menos envolvido eu estou, quanto menos sereno, menos eu vou ter força para chegar em alguém. Não importa o quanto eu seja bom, não importa o quanto eu tenha de bagagem, se eu não tiver se eu não tiver nesse momento, não vai ter como não vai ter como criar uma obra. Nossa, eu tô esquecendo todas as palavras agora. Não vai ter, não vai ter como fazer algo bom que toca alguém. É isso mesmo. E acho que por isso que a gente fala tanto que a gente precisa sempre, na maioria das vezes, fazer uma prece antes de compor alguma coisa, de poder fazer um trabalho, que a gente consegue se conectar, mesmo imperfeitos, a esse mínimo de inspiração
que está dentro de nós, né? E consegue passar para essas pessoas aquilo que a gente entende, né? E mesmo com quem é trabalhador da arte espírita sabe o quanto trabalho dá fazer tudo, o quanto a gente tem que passar, né, por problemas, mas quando a gente chega ali dentro do palco, a gente só quer transmitir o bem para as outras pessoas. Eu acho que é isso que importa, né, no final das contas, né? Quando ele fala que a gente, essa incerteza, essa fraqueza, essa dúvida, né, essa obscuridade, quando a gente está ali dentro do palco, a gente consegue ter fé, né? A gente consegue ser forte, né? Ou seja, ao contrário da incerteza, da fraqueza e da dúvida, né? A gente consegue ter a fé, consegue ser forte, perseverante para poder vencer essa obscuridade e passar essa luz para as outras pessoas, né? Mesmo que seja uma parte ali, né? Mesmo que seja só naquele momento, mas eu acho que a gente consegue ali transmitir o que a gente tem a passar para as outras pessoas, né? Acho que isso é interessante de se falar. Eu também. E eu gostei muito como ele fez referência também à relação do desenvolver a própria personalidade, experimentar, criar a si mesmo. Porque se você parar para pensar, é até uma conversa que eu tive há muito tempo com o Bruninho, não sei se ele vai me lembrar, cada artista tem a sua própria personalidade no jeito de fazer a própria arte. Então, por exemplo, o Lenine, ele tem um jeito, o Bruninho tem um jeito, o Baiano tem um jeito, eu tenho um jeito de... Se a gente for compor uma música, por exemplo, cada um vai estar do seu estilo. E aí o Leon, ele traz a reflexão de como é importante antes da gente buscar criar as obras-primas, né? Essas obras geniais, essas obras que tocam as pessoas num sentimento profundo, conscientemente cultivar na gente esses valores no nosso coração, dentro do nosso ser, para que isso seja uma verdade compreendida em nós. Porque o que é arte se não, na verdade, passar a nossa verdade para as pessoas, sabe? Quando eu estou cantando, declamando, quando eu estou interpretando, eu estou trazendo a minha personalidade sobre aquilo para dizer às pessoas o que eu acredito. Então, mesmo que a gente tenha uma obra, já que a arte não é literal, nem precisa ser literal, e que eu retrate uma situação que não é muito boa, eu vamos supor, um ator interprete um papel de alguém que é ruim. Aquele ator está colocando a verdade dele naquele personagem, naquela história que está sendo contada, para que traga um sentimento, para que traga uma reflexão às pessoas. E eu acho muito importante, seguindo a linha do que vocês colocaram até agora, é o papel do autoconhecimento nisso. O que eu acredito de verdade, o que para mim é algo que é a minha verdade, o que eu posso contribuir, porque eu realmente sinto que isso é sincero vindo de mim. E para entender isso, eu preciso entender quem eu sou, né? Nesse processo de entender quem eu sou, eu vou aprendendo a me expressar melhor, de uma maneira mais honesta com o que o meu coração quer. É como se fosse uma sintonia que eu tenho comigo mesma, né? A gente bate o olho ao que escreve, ao que produz e fala isso de fato é o que eu realmente acredito. E amanhã eu posso acreditar, eu vou acreditar em outras coisas, eu vou estar mais amadurecido, e amanhã eu vou estar fazendo obras mais incríveis, porque eu estou nesse processo constante, né? De alcançar e conquistar a minha própria personalidade, a minha própria singularidade, entender a minha característica, entender quem eu sou e me colocar no mundo da forma como eu sou. Então, acho que Leon ele fez muito bem em lembrar isso da gente, porque muitas vezes nos preocupamos em entregar a obra primeiro, mas tem um processo por trás, que é se conhecer, se entender, que é compreender qual é o meu papel na entrega dessa obra. Porque é questão de sintonia também, né? Às vezes se você for pegar uma música genial,
tipo música do Queen, que o Freddie Mercury canta, e outros cantores geniais também forem cantar, talvez eles não alcancem aquele mesmo toque. Por quê? Porque talvez possa marcá-los, mas não seja a verdade deles, ou talvez porque simplesmente eles não sejam o Freddie Mercury, sabe? Porque ele tinha um jeito dele de cantar, ele tinha um jeito dele de se expressar. E aí eu acho que passa muito pela harmonia das coisas, da criação divina, cada um compreender qual é a sua personalidade para enxergar como pode contribuir. E essa diversidade faz florescer por toda parte esse bem, esse belo, essa verdade que se espalha. O bem é diversificado na sua expressão. Eu tenho o meu jeito de contar o amor que eu vivo, o amor que eu sinto, o amor, como eu percebo a vida. Vocês têm o jeito de vocês, e tudo isso, às vezes, somado, se a gente montar um grupo e fizer isso, vai transmitir a verdade de todos, que é o fruto da verdade de cada um somado num grupo que gera esse resultado. Então, eu achei muito bacana essa reflexão de criar a si mesmo. Quem sou eu, né? Quem eu quero ser também. E, a partir daí, ser mais honesto conosco, para poder entregar uma arte sincera. A arte sincera é uma arte que é honesta consigo, que traz exatamente o que se quer dizer, sabe? Legal, muito bom. E o quanto a gente se conecta com a gente mesmo, a gente acaba conectando também com o nosso Criador, né? Com essa força motora que, que nos rege, né? E aí a gente, quando conecta com ele, a gente fica mais poderoso, consegue entender as coisas melhor, né? Por isso que o autoconhecimento também é de suma importância, né, para a gente, porque com ele a gente consegue seguir essas questões, né, nos conhecer melhor e poder assim transmitir para o mundo, seja lá qual for, né? Agora já falando pelas belezas da eternas, né, como a gente já viu que é possível fazer em nossas profissões, a gente consegue passar para o mundo ela de uma forma mais positiva, de uma forma melhor. Muito bacana. Vamos lá. Acho que está acabando aqui. A miséria estética da nossa época explica-se pela importância da alma contemporânea em conceber uma fé esclarecida, uma concepção maior e mais elevada da beleza universal. Por consequência, deve-se apreciar as exceções que se produzem e o entusiasmo de raros autores que se esforçam para conduzir a opinião em direção às regiões do ideal. Porém, à medida de um novo ideal desperta e os focos do espiritualismo se acendem sobre todos os pontos da Terra, veremos eclodir e desenvolver-se nas almas um reflexo mais poderoso dos esplendores da vida invisível, tal como a revelam os ensinamentos dos nossos amigos do além. E isso será o sinal de uma floração de obras a ponto de partida de uma era artística que suplantará em grandeza e em riqueza a obra dos séculos que precedem. Quando será que isso vai acontecer? Sem dúvida, o espetáculo do mundo terrestre e da vida humana, com seus contrastes marcantes, nos oferece uma variedade suficiente de quadros, de imagens, de cenas, amores e ódio, paixão e dores, para inspirar obras fortes como as que o passado nos legou. Porém, que serão esses temas, por mais ricos que sejam, comparados ao imenso panorama que a revelação espírita e suas descrições da vida dos espaços desenrola aos nossos olhos, em que se transformam as peripécias de uma existência humana ao lado dos amplos horizontes do destino da alma em sua concepção através do ciclo dos tempos e dos mundos. E as alegrias, as provações, as quedas, os regimentos,
as descidas no abismo e o bater de asas na luz, os holocaustos, que são uma recuperação, um resgate, as missões redentoras, a participação crescente na obra divina. Quem contará as poderosas harmonias do universo, harpa gigantesca vibrando sobre o pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades? Ou a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência por meio dos estágios inferiores, a trabalhosa construção de uma individualidade, de um ser moral? Quem narrará a conquista da vida sempre mais ampla, mais plena, mais serena, mais iluminada pelos raios de luz do alto? A caminhada de cume em cume, buscando obter a felicidade, o poder e o puro amor. E aí? É você que vai fazer isso, Jordão? Eu não faço ideia, mano. Se Deus permitir. Cada um de nós, né, bicho? Não, eu tava brincando, eu acho que é cada um de nós mesmo. E eu acho que assim, acho que a gente não devia meio que se preocupar com isso. Eu acho que ao decorrer dos tempos, acho que isso vai acontecer naturalmente. Acho que as pessoas vão fazer esse tipo de arte naturalmente, né? Em que se transformam as peripécias de uma existência humana ao lado dos amplos horizontes dos destinos da alma em sua ascensão através do ciclo dos tempos e dos mundos. Imagine, né? Quando os artistas começarem a conhecer exatamente essa questão, né? Essa questão humana mais profunda que ele fala aqui, né? Em que se transformam as peripécias de uma existência humana ao lado dos amplos horizontes do destino da alma em sua ascensão através do ciclo do tempo, dos tempos e dos mundos. Imagina quando as pessoas virem isso, conseguirem transmitir através das artes todo esse tipo de coisa. Em alguns casos, a gente já transmite, né? O Ânima já tem algumas peças que falam acerca disso, né? Alex e Belinda falam um pouquinho disso, né? Um pouquinho dessas transformações que foram acontecendo ao decorrer dos tempos e todas essas vivências, né? Mas quando isso vai se tornar algo mais natural no mundo, né? E as alegrias, as provocações, as quedas, os reerguimentos, a descida no abismo e o bater das asas na luz, os holocaustos, que são uma recuperação, um resgate, as missões redentoras, a participação crescente na obra divina, né? Quando que os artistas vão começar a poder acordar para esse tipo de arte e poder começar a fazer? Esperemos o tempo até chegar, a gente se contenta e busca trabalhar com aquela arte que nos cabe e quanto mais, como a gente falou, quanto mais a gente se aprimora, né? Quanto mais a gente se lapida, pode ser que mais a gente consiga se conectar com essa arte mais suprema e possa dar início a esse tipo de arte, né? Que possa transformar o mundo, né? É isso. Queria agradecer a todos. A gente vai para a nossa oração agora. Qualquer dúvida, vocês podem
colocar aqui nos comentários, aqui embaixo, que a gente responde para vocês, tá bom? Beleza? Eu vou fazer a nossa oração para que a gente possa encerrar a nossa reunião. Tá bom? E assim, Pai, agradecidos estamos por mais essa reunião que nos fez refletir e pensar sobre essa beleza eterna, sobre as harmonias divinas que nos rodeiam e que nos fazem interagir com o mundo de uma forma diferente, com um olhar mais além, com um olhar que consegue ver coisas que talvez antes desses estudos nós não conseguiríamos ver. Que possamos utilizar esse binóculo, esse olhar além, para poder nos melhorar e, consequentemente, assim como no estudo de hoje, possamos, através do pensamento e da nossa vontade, vibrar para que o mundo melhore, para que nós nos melhoremos, Senhor. Proteja e fortaleça todos que estejam passando por alguma dificuldade neste momento, principalmente por conta da Covid, que todas as energias aqui emanadas possam ser divididas e possam chegar até essas pessoas que precisam dela para poder se fortalecer, se melhorar, para poder vencer esse obstáculo que a Covid tem trazido para nós. Esteja e permaneça conosco, hoje, agora e para tudo sempre. Que assim seja. É isso. Que assim seja. Que assim seja. É isso. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau.